Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Deus Espírita. Sejam muito bem-vindos ao canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, ligado à Aliança Espírita Evangélica. Vamos dando continuidade ao nosso estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos na parte 7 do estudo que estamos fazendo, ainda do capítulo 2, Noções Elementares de Espiritismo. Nessa parte 7 nós iremos ver 3 tópicos: charlatanismo, identidade dos espíritos e contradições. Então vamos dando início ao nosso estudo, vamos lendo cada item dentro de cada tópico e conforme a leitura de cada item vamos fazer o comentário durante ou no final de cada leitura. Então vamos ao primeiro item aqui, charlatanismo. Certas manifestações espíritas se prestam bastante facilmente à imitação. Mas por que elas puderam ser exploradas, como tantos outros fenômenos, pelo malabarismo e pela prestidigitação? Prestidigitação são os falsificadores, os mistificadores. Seria absurdo disso concluir que elas não existem. Para aquele que estudou e que conhece as condições normais das quais elas podem se produzir, é fácil distinguir a imitação da realidade. A imitação, de resto, não poderia jamais ser completa e não pode enganar senão o ignorante, incapaz de apreender as nuances características do fenômeno verdadeiro. Quer dizer, aquele que faz um estudo minucioso sobre a doutrina espírita tem como distinguir um falsificador, aquele que está usando de má índole para enganar as pessoas, para extrair dinheiro das pessoas através do charlatanismo, do que uma comunicação verdadeira. Nada do que o estudo, a análise, faz a pessoa compreender realmente se é a mensagem de um espírito que está dando ali sua manifestação ou se é apenas um falsificador. Item 90. As manifestações mais fáceis de serem imitadas são certos efeitos físicos e efeitos inteligentes vulgares, tais como os movimentos, as pancadas, os transportes, a escrita direta, as respostas banais, etc. O mesmo não ocorre com as comunicações inteligentes de alta importância. Para imitar as primeiras, não é preciso senão a habilidade. Para simular as outras, seria preciso quase sempre uma instrução pouco comum, uma superioridade intelectual fora do normal e uma faculdade de improvisação, por assim dizer, universal. Então, quer dizer, as manifestações físicas, como está dizendo aqui, as pancadas, os movimentos, a escrita direta, que nada mais é a pneumatografia, o espírito escrever com sua própria letra, sem precisar de nenhum mecanismo do médium, de nenhuma caneta, ele pode mesmo aparecer uma escrita numa folha, isso pode ser falsificado. Agora, a manifestação, tanto através da escrita, a mensagem em si, seja ela escrita ou falada, se for um espírito com uma mensagem muito elevada, que tenha alta superioridade moral e até intelectual, uma pessoa não vai conseguir reproduzir, a não ser que ela tenha conhecimento de tudo, de uma forma geral, um conhecimento global, que é praticamente impossível, Nós sempre tem algum assunto que nós não vamos conhecer. Por exemplo, se eu conheço muito de literatura, eu não tenho conhecimento da ciência. Se eu tenho conhecimento da ciência, eu não tenho conhecimento das partes da astronomia. E assim vai. Item 91. Aqueles que não conhecem o Espiritismo são levados a suspeitarem da boa-fé dos médiuns. O estudo e a experiência lhes dão os meios de se assegurarem da realidade dos fatos. Fora disso, a melhor garantia que podem encontrar está no desinteresse absoluto e honorabilidade do médium. Há pessoas que, pela sua posição e seu caráter, escapam a toda suspeição. Se a atração do ganho pode excitar a fraude, o bom senso diz que, onde não há nada a ganhar, o charlatanismo nada tem a fazer. Então isso aqui está no livro dos médiuns, no capítulo 23, charlatanismo e malabarismo, médios interesseiros, fraudes espíritas. No item número 300, também na Revista Espírita, do ano de 1862, na página 52. Então a gente vê ali pela condição moral da pessoa.
Um exemplo muito claro disso é Chico Xavier, que toda a sua vida ele se dedicou ao espiritismo, todas as obras que ele escreveu, seus mais de 450 livros, ele não lucrou com nada. Ele viveu com a sua aposentadoria, sendo funcionário público, né? Então ele vivia com sua própria renda e não extraía nada do espiritismo. Então ele doou tudo em obras assistenciais e até hoje. Assim também Divaldo Pereira Franco, com ali a obra social em Salvador, na Mansão do Caminho, e muitos outros. Então, mais do que qualquer médium que tenha grande mediunidade, várias faculdades mediúnicas, uma mediunidade muito extensa de visão, audição, psicofonia, um médio de manifestações físicas, é a condição moral, a moralidade do médium. Isso que faz mostrar que ele realmente doa toda a sua vida em favor do próximo. E o item 92, encerrando aqui o charlatanismo. Entre os adeptos do espiritismo encontram-se os entusiastas e os exaltados, como em todas as coisas. Esses são, em geral, os piores propagadores, porque se duvida da sua facilidade em tudo aceitar sem um exame aprofundado. O espírita esclarecido se defende do entusiasmo que cega, observando a tudo friamente e com calma. É o meio de não ser vítima nem de ilusões, nem de mistificadores. À parte toda questão de boa-fé, o observador novato deve, antes de tudo, inteirar-se da gravidade do caráter daqueles a quem se dirige. Então, o estudo esclarecido do médium, né, faz que ele não caia logo de cabeça naquilo tudo que vê, tudo que escuta, né? Então, tem que ter além do conhecimento, ele ir se aprofundando na doutrina espírita e não acreditar naquilo que vê, naquilo que ouve logo de cara, né? Não ser um cético, mas tem que ter um conhecimento aprofundado da doutrina espírita. Vamos aqui para o segundo item, identidade dos espíritos. Item 93. Uma vez que se encontram entre os espíritos todos os defeitos da humanidade, aí se encontram também a astúcia e a mentira. Há os que não têm nenhum escrúpulo em se ornamentarem com nomes os mais respeitáveis para inspirarem a mais confiança. É preciso, pois, abster-se de crer, de uma maneira absoluta, na autenticidade de todas as assinaturas. Quer dizer, há muitos espíritos mentirosos, quer dizer, você não vai acreditar logo de cara numa mensagem dizendo que é Jesus, que é Maria de Nazaré, que é Bezerra de Menezes, né? Então, tem que haver ali uma verificação, porque há muitos espíritos zombeteiros, mistificadores, assim como há aqui na Terra também, né, os falsários, há muito mais no plano espiritual. Item 94. A identidade é uma das grandes dificuldades do espiritismo prático. Frequentemente, ela é impossível de se constatar, sobretudo quando se trata de espíritos superiores, antigos em relação a nós. Entre aqueles que se manifestam, muitos não têm nome para nós, e para fixar nossas ideias, eles podem tomar o de um espírito conhecido pertencente à mesma categoria, de tal sorte que, se um espírito se comunica com o nome de São Pedro, por exemplo, nada prova que ele seja precisamente o apóstolo desse nome. Pode ser ele, como pode ser um espírito da mesma ordem, enviado por ele. A questão da identidade, nesse caso, é por todos os títulos secundária, e haveria puerilidade a isso ligar importância. O que importa é a natureza do ensinamento, se é bom ou mal, digno ou indigno do personagem do qual leva o nome. Este o aprovaria ou o condenaria? Aí está toda a questão. Então, pouco importa se o Espírito está trazendo o nome dele ou não, como está dizendo aqui. Pode vir uma mensagem dizendo que é Paulo de Tarso. Pode ser ele, mas o médium teria que ter uma condição moral, uma espiritualidade, uma mediunidade muito aflorada, para que realmente possa receber um espírito de escola desse porte, que vai vir
das paragens do alto até vir aqui trazer uma mensagem. Pode ser ele, pode ser um enviado seu, né? Um mensageiro dizendo que é ele. Mas muitas vezes os espíritos superiores não usam nomes. O que vale é a mensagem, né? Então os espíritos falam muito por poucas palavras. Então é um ensinamento moral através de uma mensagem de consolo, de fortalecimento, né? De instrução para que nós nos fortaleçamos na tarefa e não abandonemos a tarefa de Jesus. Essa é a instrução dos espíritos, eles vêm nos fortalecer na tarefa. E o nome que eles trazem, ou se eles vêm anonimamente, isso pouco importa. Item 95. A identidade é mais fácil de se constatar quando se trata de espíritos contemporâneos, dos quais se conhece o caráter e os hábitos, porque é por esses mesmos hábitos e particularidades da vida privada que a identidade se revela mais seguramente e frequentemente de uma maneira incontestável. Quando se evoca um parente ou um amigo, é a personalidade que interessa, e é muito natural procurar constatar-se a identidade. Mas os meios que empregam geralmente para isso, aqueles que não conhecem senão imperfeitamente o Espiritismo, são insuficientes e podem induzir ao erro. Então, uma pessoa que conviveu conosco, por exemplo, no meio espírita, essa pessoa desencarna. Se vamos supor que através de um outro médium esse espírito se comunica, nós vamos lembrar dele os trejeitos, o modo de falar, o modo carinhoso que ele nos tratava. Então, logo vamos reconhecer que foi um companheiro nosso de doutrina que ele nos vem trazer uma mensagem. Então, as pessoas que conheceram aquela pessoa vão saber reconhecer através da mensagem quem era. Então, é muito mais fácil nós constatarmos quem é o espírito se nós tivermos conhecimento dele enquanto ele esteve encarnado no nosso meio. Aí dá para identificar através da fala, das palavras, do jeito amoroso, carinhoso que nos tratava aqui. Essa vai ser o mesmo tipo de comunicação. Então, mas quem não conhece, como está dizendo aqui, né? Quem não conhece senão imperfeitamente o Espiritismo são insuficientes e pode induzir ao erro. Quem não conhece pode vir um sombeteiro se passar por tal pessoa e a pessoa vai acreditar. Então, só aqueles que têm o conhecimento, né? Tanto da pessoa como um estudo minucioso da doutrina, que eles já têm uma larga experiência na parte mediúnica, podem identificar se é o próprio espírito ou se é um mistificador. Item 96. O espírito revela sua identidade por uma multidão de circunstâncias que ressaltam das comunicações, onde se refletem seus hábitos, seu caráter, sua linguagem e até suas locuções familiares. Ela se revela ainda pelos detalhes íntimos, nos quais ele era espontaneamente com as pessoas às quais se afeiçoa e que são os melhores. Mas é muito raro que ele satisfaça as questões diretas que lhe são dirigidas a esse respeito, sobretudo se elas são feitas por pessoas que lhe são indiferentes, com um objetivo de curiosidade de prova. O espírito prova sua identidade como quer ou como pode, segundo o gênero de faculdade do seu intérprete, e frequentemente essas provas são superabundantes. O errado é querer que ele as dê à maneira do evocador. É quando ele se recusa a se submeter às suas exigências. Isso está no livro dos Médiuns, capítulo 24, Identidade dos Espíritos. E também está na Revista Espírita de 1862, na página 82, Fatos da Identidade. Então o Espírito se comunica como quer, e não à vontade do evocador, a sua revelia. Então ele não vem mostrar prova nenhuma, dar explicações como é o plano espiritual. Ele vem dar uma mensagem, é uma mensagem muito amorosa e retorna ao plano espiritual. Então ele não vem à revelia, ele não vem ao nosso pedido, nós não fazemos a invocação. Se for permitido o plano espiritual, ele vem a lhe dar a comunicação. Eles geralmente se fazem muito felizes de estar no nosso meio, quando estamos fazendo um trabalho harmonioso, trabalhando para Jesus. Agora vamos aqui ao último item, contradições. Item 97. As contradições que se notam com bastante frequência
na linguagem dos espíritos. Podem espantar apenas aqueles que não têm da ciência espírita senão um conhecimento incompleto. Elas são a consequência da própria natureza dos espíritos, que quando falam não sabem as coisas senão em razão de seu adiantamento, e das quais alguns podem saber menos que certos homens. Sobre uma multidão de pontos, eles não podem emitir senão sua opinião pessoal, que pode ser mais ou menos justa, e conservar o reflexo dos preconceitos terrestres dos quais não estão despojados. Outros fazem os próprios sistemas sobre o que não conhecem ainda, particularmente no que tange às questões científicas e à origem das coisas. Não há, pois, nada de surpreendente que não esteja sempre de acordo. Então, geralmente os espíritos se contradizem quando eles não sabem determinado assunto. Então, eles mesmos entram em contradição. Então, através da verificação do espírito que vai dar uma mensagem, principalmente são os pseudo-sábios, né? Que eles querem trazer uma mensagem, falam de Jesus, mas em algum ponto ele vai escorregar. Vai ali trazer sua condição moral não tão elevada, né? Vai falar algum ponto, ele vai se contradizer, e aí onde geralmente ele é desmascarado. Item 98. Espanta-se em encontrar comunicações contraditórias, assinadas com o mesmo nome. Só os espíritos inferiores podem ter, segundo as circunstâncias, uma linguagem diferente, pois os espíritos superiores jamais se contradizem. Quem esteja pouco iniciado nos mistérios do mundo espiritual sabe com que facilidade certos espíritos se adornam de nomes emprestados para darem mais crédito às suas palavras. Pode-se disso concluir com certeza que se duas comunicações radicalmente contraditórias quanto ao fundo do pensamento levam o mesmo nome respeitável, uma das duas é necessariamente apócrifa. Então vamos pegar uma mensagem de Emmanuel. Emmanuel traz todo o seu conhecimento, todo o seu cabedal ali de moralidade, através de vários livros que Chico Xavier psicografou. Agora vem um outro espírito, se passando por Emmanuel. Então, logo, colocar uma mensagem uma ao lado da outra, vai identificar quem é o mistificador. Então, sempre se um espírito usa ali da mistificação, logo ele é desmascarado. E aqui o último item, o item 99. 2 meios podem servir para fixar as ideias sobre as questões duvidosas. O primeiro é submeter as comunicações ao controle severo da razão, do bom senso e da lógica. É uma recomendação que fazem todos os bons espíritos e que procuram não fazer os espíritos enganadores que sabem muito bem não poder senão perder com um exame sério e por isso evitam a discussão e querem ser acreditados sob palavra. O segundo critério da verdade está na concordância do ensinamento. Quando o mesmo princípio é ensinado sobre vários pontos, por diferentes espíritos e médiuns estranhos uns aos outros e que não estão sob a mesma influência, pode-se disso concluir que ele é mais verdadeiro que aquele que emana de uma só fonte e se encontra em contradição com a maioria. Então, o Livro dos Médiuns, essa citação está no Livro dos Médiuns, no capítulo 27, As Contradições das Mitificações, e na Revista Espírita, de abril de 1864, na página 99, A Autoridade da Doutrina Espírita, A Moral do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução no capítulo 6. Então, esse foi o método que Allan Kardec utilizou para escrever o Livro dos Médiuns. Então ele tinha contatos com médiuns, não só da França, mas do mundo inteiro. Então ele mandava a mesma pergunta para vários médiuns, depois ele recebia essas comunicações e colocava todos ali em comparação. Então pode-se mudar as palavras, mas geralmente o fundo da mensagem é o mesmo. Então, de 10 questões, se há 9 verdades e uma mentira, ele descarta todas. E aí o tempo vai mostrar quem está com a razão. Então, geralmente, uma pessoa pode trazer uma comunicação de um espírito mistificador, mas quando vários médiuns trazem a mesma mensagem sem se conhecerem, aí está
a, a essência, né? Os espíritos se comunicam em toda a parte. Então, quando a mensagem tem que vir, mesmo as pessoas não se conhecendo, a mensagem é dita para várias pessoas. Pode mudar ali a forma da palavra, da concordância verbal, coloquial, né? A maneira que é dada a resposta, mas a mensagem, o fundo que a mensagem traz é o mesmo. Então, isso que Allan Kardec trouxe, que fez ele escrever o Livro dos Espíritos, essa obra basilar da doutrina espírita. E na questão que vimos ali sobre o charlatanismo, há um relato que Allan Kardec traz na Revista Espírita sobre os irmãos Davenport, que eles se passavam por médios, né? Eles criaram um gabinete mediúnico, onde ali nesse gabinete os objetos flutuavam e também havia ali instrumentos musicais que tocavam sozinhos. E eles começaram a excursionar dentro dos Estados Unidos, que eles eram americanos, depois foram para a Europa, passaram por várias cidades. Conforme chegaram em Paris, o mágico ilusionista Houdini, ele constatou que aquilo ali era charlatanismo, né? Eram prestidigitadores, como se dizia na época. E ali foi constatado que eles estavam fraudando, e isso daí pegou muito mal para o espiritismo na época, porque eles se passavam como, no caso, nos Estados Unidos eram mais espiritualistas, e já ali na Europa, com o surgimento da doutrina espírita, tinha mais a denominação espírita. Então isso pegou muito mal para o espiritismo na época, no final do século XIX e início do XX. Então Allan Kardec teve que escrever na Revista Espírita sobre os irmãos Davenport, sobre sua fraude, dizendo que o que eles praticavam não tinha nada a ver com o espiritismo, né? Era uma fraude que eles queriam se fazer conhecidos, né? Então ainda há muito disso, né? Médiuns que usam da sua mediunidade para enganar, e aí os espíritos de uma categoria moral muito baixa que se aproveitam desses médiuns para que fazer com que eles caiam nos seus enlaces e acabe passando essas mensagens falsas, né? Há muitos aí médios psicógrafos que dizem que recebem mensagens. Na própria literatura espírita, muitos livros aí de pessoas, espíritos que se fazem por mentores, na verdade são obsessores que utilizam desses médios que são obsidiados pela fascinação, querem ser conhecidos de qualquer maneira, que usam do ego, do orgulho, da vaidade para que caiam. Então tem que ver um estudo muito apurado da doutrina espírita para não cair nesses enlaces, né? Então é o crivo da razão que sempre se fala. Lembremos sempre da mensagem de Paulo de Tarso, que tudo posso, mas nem tudo me convém. Então sempre o estudo ali para reconhecermos ali o charlatanismo, a identidade dos espíritos, sua condição moral e as contradições que sempre vai haver, que sempre vai se verificar através das mensagens. Muitas vezes um médium muito experimentado ele recebe uma comunicação para nos testar. Por isso lembremos sempre da mensagem do Evangelho do orai e vigiai. Então esse foi o nosso estudo de hoje, da parte 7, do capítulo 2 do livro que é o Espiritismo, Noções Elementares de Espiritismo. No nosso próximo vídeo nós iremos encerrar aqui o capítulo 2 com o último item desse capítulo, que vai falar das consequências do Espiritismo. E dali nós partiremos já para o capítulo 3, que é a solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Então vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre por mais esse estudo, que se for da vontade do Pai que possamos estar reunidos novamente para trazermos mais esclarecimentos sobre esse livro maravilhoso, que é O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.